Buenos días, chicos. Más una vez estamos aquí para una clase de español para hacer la corrección de la fábula El lobo flautista e el cabrito. Vamos começar. Sexto, sétimo, oitavo e nono. Explicações em português, mas vocês também fariam as interpretações em português, certo? Leram o texto, eu acredito. Aqui está o arquivo que vocês tinham na semana anterior. Vocês podem observar, esse arquivo estará disponível para vocês no portal, que eu fiz um destaque aqui no texto original para indicar a vocês onde estariam as respostas que vocês deveriam ter buscado na sua interpretação. Vamos lá? Eu volto aqui para mostrar para vocês, olha só. Então, alguns copiaram a atividade no caderno, outros imprimiram esse arquivo para colar no caderno, certo? Muitos ainda não me enviaram as suas respostas, mas eu tenho que corrigir hoje, que já fazem 2 semanas, tá? Mas ainda tenho alunos que não me enviaram as suas respostas. Vamos lá. Pergunta número 1, eu falava assim, ó, busca no dicionário as palavras do texto que você não conhece. Claro, gente, isso é uma resposta pessoal. Cada um vai ter um número de palavras que conhece e que não conhece diferente do outro, né? Então, pode ser que tem gente que não tenha nenhuma resposta para colocar aqui. Por quê? Compreendi todo o texto. Mas, como exemplo, coloquei aqui normalmente, olha, rechazou, volvió, dijo. Normalmente são palavras como essas, que são verbos que criam alguma dificuldade quando a gente vai ler um texto em língua estrangeira, não é isso? Principalmente em espanhol. Coloquei como exemplo aqui, por exemplo, ó, lá no texto, deixa eu voltar. Ó, lá no texto ele começa a primeira frase, um cabrito se rechazou de rebanho. Não é isso? Se eu não compreendo o que significa a palavra rechazou, eu não vou ter ideia de que o cabrito se afastou, se atrasou ali em algum momento, por algum motivo. Não é isso? Então, eu preciso conhecer essa palavra. Claro que o texto aqui era bem simples, mas quando a gente for fazer uma prova de Enem, quando a gente for fazer qualquer prova de concurso, claro que eles vão colocar um texto para te envolver, para te enganar aí. Combinado? Então, vamos lá. Olha, como exemplo, eu coloquei aqui, ó, rechazou, que é recuou ou atrasou. No nosso caso, o cabritinho estava atrasado, o rebanho estava na frente, ele ficou ali, se distraiu por algum motivo e ele se atrasou e ficou para trás. Outro verbo que eu coloquei é o volvió. Sexto ano talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade, não é? Porque estamos começando agora e eles não ouviram todas essas palavras ainda. Já o nono ano é uma outra história. Já tem 4 anos aí, 3 na verdade, né? 4 com esse. Mas tem 3 anos aí estudando espanhol, com certeza eles já ouviram essas palavras. Volvió é o verbo voltar, então ele está no pretérito indefinido, voltou. Dijo, disse, é o verbo dizer no português, tá certo? Sexto ano eu sei que tem um grauzinho de dificuldade um pouquinho maior. Se vocês talvez tenham mais palavrinhas que tenham colocado aí, me envie os seus arquivos e eu vou dar uma olhadinha, tá certo? Caso não tenham conseguido algum, também a gente ajuda vocês aí, tá certo? Pergunta número 2, eu vou subir aqui. Ele fala assim, ó, o que aconteceu com o cabrito após ele ficar para trás no rebanho? Vocês perceberam que a pergunta 2 dá uma ideia de que, né, com a palavra que rechazou, que eu já tinha uma palavra aqui que eu já iria conhecer? Né? Eu já sei só pela pergunta que o cabritinho ficou atrasado aí, ele ficou para trás, tá certo? Então, a resposta era em português, então, já que a pergunta é em português, tá, gente? Ele foi perseguido pelo lobo. Como é que eu sei essa resposta? Vamos lá para a interpretação de texto, ó. Toda vez que você lê um texto, vá prestando atenção, obviamente, desde o começo dele. Um cabrito se rechazou del rebanho e, olha a minha resposta aqui, destaquei para vocês a resposta da 2. E foi alcançado por um lobo que lo perseguia. Não é a minha resposta daqui de baixo? Pronto, achei a resposta da número 2. O cabritinho, ele foi perseguido pelo lobo. Não é isso que aconteceu com ele? Muito bem. Coloquei 3 perguntinhas aqui de múltipla escolha.
Muito tranquilo que vocês tinham as opções. 3. Após o cabrito perceber a ameaça, diz. O que foi que ele disse? Como é que eu vou achar essa resposta? Volto no texto. Olha o número 3 aqui, ó. Depois que aconteceu, né? Se volvió hacia este e le dijo. Então, o que ele fez? Ele se voltou. Aqui não tem como a gente fazer uma tradução literal, tá, gente? Do espanhol para o português. Por quê? Aqui é voltou, volvió, aqui é hacia este, até este. Mas no português, a gente traduziria assim. Se virou para ele, esse pedacinho, ó. Se virou para ele e disse. Então, aqui eu tenho o verbo dizer, ó. O que foi que o cabritinho disse? Aqui está a minha resposta da número 3. Ya sé, senhor lobo, que estou condenado a ser tu almuerzo. Aqui temos a resposta do 3. Volto na minha pergunta. Eu sei, seu lobo, estou condenado a ser seu almoço. Ok? Talvez sexto ano, ó, não sabia o que era a palavra almuerzo, que é almoço. Talvez o sexto ano colocou lá em cima. Sexto, sétimo, oitavo e nono, com toda certeza já sabia, né, meninos? Muito bem. 4. Qual pedido o cabrito fez ao lobo? Voltamos ao texto, né? Assim que é a interpretação de texto, gente. Continuo o texto de onde eu parei. Eu sei que antes daqui não tenho essa resposta. A resposta tem que vir depois. Porque eu já li o texto até então, né? Então, olha só. Voltando na pergunta. Qual pedido o cabrito fez ao lobo? Bom, então eu vou aqui, ó. Pero, para não morir sin honor, toca a flauta que eu bailaré por última vez. Ele não está fazendo um pedido nessa frase? Muito bem, tá aí a resposta da número 4 para vocês. Qual foi a alternativa? B. Ele pede para o lobo tocar uma flauta para que ele possa dançar pela última vez. Não é fácil a interpretação de texto, gente? Muito bom. É só a gente ter atenção, paciência. Ler, voltar no texto, ler pergunta de novo, voltar no texto de novo. A princípio, principalmente, gente, quando é língua estrangeira, leia o texto mais de uma vez, não é? Quanto os textos, seja em português ou seja em espanhol, a primeira vez a gente se ambienta com o texto, não é isso? A partir da segunda leitura é que a gente começa a observar as coisas com mais propriedade. Se for preciso, leia as perguntas e releia uma terceira vez esse texto. Aqui, para nossa facilidade, o texto é bem pequeno, mas quando vocês têm um texto maior, também depende do grau da dificuldade do texto apresentado para vocês, não é? Eu posso ter um texto pequeno, dificílimo de interpretação, e um texto grande, muito tranquilo. Tudo vai depender do que a pessoa que preparou a prova para você, a sua avaliação, o seu concurso que você vai prestar, o que ele está querendo de você, não é? Ele pode querer te enganar, ele pode querer fazer uma prova mais tranquila. Tudo vai determinar aí o concurso que vocês estão participando. Mas vamos continuar a pergunta número 5. Após o lobo conceder o desejo do cabrito, o que aconteceu? Então, depois que o lobo permitiu que o cabritinho tocasse a flauta, o que aconteceu? Então, tem que estar depois da nossa última resposta, ó. Até aqui era a resposta da 4, certo? Então, eu começo o outro parágrafo. E assim lo hicieron. Para quem não sabe, hacer é o verbo fazer. Hicieron, fizeram. E assim, eles o fizeram, tá certo? Continuo meu texto. Pero los perros que no estaban lejos oyeron el ruido y salieron a perseguir al lobo. Não é isso que aconteceu depois que ele tocou a flauta? Pronto, já temos a resposta das 5. Mas antes de voltar à pergunta, deixa eu chamar a atenção aqui, especialmente do sexto ano. Olha que bonitinha essa frase. Pero los perros. Isso aqui é uma forma de enganar os brasileiros, tá? Principalmente na fala. Aqui vocês estão lendo. Vocês sabem que pero é uma palavra com R. Olha a pronúncia, pero. E nós temos a palavra com 2 R's, mas a pronúncia vai mudar. Perros. Ok? Pero, perros. Pero,
perros. Eu vibro a língua quando eu tenho 2 R's. Por que disso, pessoal? Parece que é bobagem, né? Que o espanhol é maluco, que fica vibrando língua com R's e R inicial e coisa e tal. Não, não é não. Se eu tenho uma frase como essa, nitidamente eu percebo a escrita das duas palavras. Eu sei que pero significa mas em português e perros significa cachorros, ou perro, se fosse no singular, significaria cachorro. Mas como é que eu vou fazer isso na fala? Na escrita eu diferencio. O brasileiro costuma ler assim, ó, pero los peros. Para o espanhol, pero los peros, você está falando a mesma palavra. Eu preciso falar sem vibrar a língua aqui e vibrando a língua aqui. Pero los perros. Porque assim o espanhol vai perceber que eu falei mas os cachorros. Tá certo? Então tá bom, vamos lá. Mandei um beijinho para vocês. Minha resposta, o que aconteceu depois que o cabrito tocou a flauta, é a minha letra C. Os cachorros que não estavam longe, e por isso eu tenho que saber o significado da palavra perros, ouviram o barulho e saíram para perseguir o lobo. Prontinho, minhas múltiplas escolhas todas resolvidas. Vamos para 6. Mais uma discursiva que vocês teriam que escrever. Após ser enganado pelo cabrito, qual a conclusão o lobo chegou? Então, eu vou voltar ao texto, não vou? Muito bem, olha só. Vou terminar de ler o texto. Vou começar aqui de novo, tá? E assim lo hicieron. Pero los perros que no estaban lejos oyeron el ruido y salieron a perseguir al lobo. Viendo la mala passada, se dijo el lobo. Ah, eu esqueci de colocar o 6 aqui, né, gente? Ó, o 6 está aqui. Mas depois eu acrescento para vocês para colocar no portal. Então, olha só. O que é uma mala passada? Talvez o sétimo, oitavo e nono também não saiba. Uma mala passada significa que ele fez alguma coisa não muito boa. Um mau passo, a gente traduziria em português. Um mau passo seria o equivalente assim, eu vacilei. Tá certo? Quando ele percebe que ele vacilou, ele fala assim, ó. Com sobrada razão, me ha sucedido esto, porque, sendo eu caçador, não devia meter-me a flautista. Essa daqui é a resposta da número 6. Não é isso? Qual é a conclusão que ele chega ali, ó? Estou em outro computador, eu fico perdidinha aqui, gente. Olha, o que ele chegou aqui? O que ele quis dizer com sobrada razão me ha sucedido esto? Porque, sendo eu caçador, não devia meter-me a flautista. Vamos lá no 6, ó. Como é que eu coloquei a minha resposta? Claro que é minha, tá, gente? São as palavras de vocês, o que vocês colocaram aqui para explicar aquela parte do texto. Então, eu coloquei, o lobo chegou à conclusão que não tenham preguiça. Isso aqui é texto introdutório. Qualquer resposta de interpretações de texto, seja em português, seja em espanhol, é necessário que a gente coloque introdução às nossas perguntas, tá certo? O que o seu corretor vê nessa hora ao te pontuar? Que você tem capricho nas suas respostas. Então, vamos lá. O lobo chegou à conclusão que, sendo um caçador, a partir daqui, ó, já é parte do texto. Não deveria ter inventado de ser flautista. Tá certo? Ou a gente poderia colocar, não, devia ter se metido a ser flautista, aí com as palavras que vocês quiserem usar. Mas qual a conclusão que ele chega? Que, de verdade, o talento dele, ele era bom mesmo, era em ser caçador. Já que ele era um bom caçador, o que cargas d'água que ele inventou de ir lá tocar a flauta para satisfazer a vontade do cabrito? Olha o arrependimento na cabecinha do lobo aí, né? 7. Vamos lá, quase terminando nossa interpretação de texto. Como sabemos, nas fábulas, os animais substituem o papel dos humanos, não é isso? Aprendemos isso em português. A gente usa o elemento da fábula e dá vida a animais, a objetos, né? Vamos lembrar da Bela e a Fera, onde a gente tinha a xícara, o bule, né? Todos eles tinham características humanas. Claro que lá a história é bem diferente, né? Mas a gente usa elementos não animados, elementos inanimados, e a gente dá vida a eles, não é?
para que eles façam um papel na substituição do papel do ser humano. Essa é a intenção da fábula. Eu coloco, por exemplo, aqui um cabrito para representar uma certa parte da humanidade ali. Que parte é essa? Mas então vamos lá. Então, como sabemos, nas fábulas, os animais substituem os homens nas histórias para nos ensinar uma lição. Não é assim? Qual papel, essa é a pergunta da nossa fábula, qual papel representa o cabrito e qual papel representa o lobo? Que figuras humanas esses dois substituem na história? Para eu não contar a história colocando humanos, eu coloquei cabrito e lobo. Mas quem eles estão substituindo? Aí eu não vou achar aqui no texto não, tá, gente? Não vou achar em parte nenhuma do texto essa resposta. Eu tenho que ter lido e compreendido o que esse texto quis dizer. Essa é a parte que a gente é solitário, em que a nossa análise é que vai prevalecer as palavras que estão lá, tá? Então, na minha resposta, com as minhas palavras, eu coloquei: o cabrito pode representar o papel de uma criança, por exemplo. Não é assim que vocês viram? Por exemplo, pode ser uma criança. Pode ser uma outra figura? Pode, mas aparentemente ele representa uma criança. Pela ingenuidade, pela distração, a gente remete ao comportamento de uma criança. Tá ok? Já o lobo, continua a minha resposta, teria o papel de um malfeitor. Uma pessoa, né? Alguém que queria provocar algum mal ao menino. Não parece assim? Um bandido, alguém que quer assaltar, que quer sequestrar ou alguma coisa do gênero? Então, assim, o lobo, e aí por que as fábulas escolhem determinados personagens? Olha, o lobo tem a característica de ser mau, de ser cruel, tanto na história da Chapeuzinho, ó, é o lobo mau. Então, ele carrega atrás de si a característica da maldade, de ser o malfeitor. Como, por exemplo, se eu estou falando aqui de alguém traiçoeiro, nas fábulas eu vou usar um outro animal, eu vou usar a serpente, eu vou usar a cobra, porque tem essa nuance de enganar, de persuadir, ok? E já outros animais representam uma pureza maior, como, por exemplo, a ovelha, que vai ser sempre aquela representação do mais puro, do mais inocente. Podemos até ter sido influenciados, pessoal, pela Bíblia, não podemos? Porque a gente tinha lá Jesus sendo representado como cordeiro e o diabo, o demônio, representado pela serpente. Olha aí, que também é uma certa fábula que nós temos aí, ok? Última pergunta, 8. Estamos aqui, ó. Explique a moral da fábula. Toda fábula tem uma moral da história, não é assim? E ela vem, inclusive, destacada no final das fábulas, como o nosso texto aqui. Vamos subir um pouquinho, ó. Nas fábulas, normalmente, vem destacado ao final. Às vezes ele coloca assim, moral da história. No nosso caso em espanhol, moraleja. Moral da história chama moraleja. A moraleja da nossa fábula aqui vem destacado. Ela estava em letrinha diferente, né? Uma letrinha mais curvadinha, para te indicar que esse aqui é o ensinamento da história que o autor quer que você tenha percebido. Quando vayas a efectuar uma nova atividade, antes tenha em conta tus capacidades e as circunstâncias para valorar se poderia sair adelante. Nossa moral da história está em espanhol, mas o que ele quis dizer, ó? Esse aqui é o verbo ir, que ele é irregular, não é? Quando você vai fazer, né, efetuar uma nova atividade, antes de mais nada, você precisa ter em mente as suas capacidades e as circunstâncias, não é? Em que momento que isso está acontecendo? Para valorizar, ou avaliar, também posso interpretar assim, se você poderia ir em frente, se você poderia fazer aquela nova atividade que você está pensando. É isso que ele quis dizer. Quando a gente pensa em um novo empreendimento, ele quis dizer assim, se eu penso em um novo empreendimento, eu tenho que levar em consideração quais são os meus talentos. Será que eu levo jeito para isso ou não? Será que as condições do momento são boas ou não? Para eu imaginar lá na frente se isso vai dar certo ou não. Ele quer que a gente projete as conclusões para saber se vai dar certo ou não. Então, vamos lá, ó.
Eu traduzi, né? Coloquei com as minhas palavras assim, ó. Quando você vai realizar uma nova atividade, primeiro leve em consideração suas habilidades, não é aquilo que você tem talento, e as circunstâncias para avaliar se você terá sucesso. Traduzi assim com as minhas palavras. Você pode ter traduzido com palavras diferentes. Tá certo, pessoal? Mas olha, espero que vocês tenham aproveitado, tenham tido prazer na leitura e prazer na interpretação e mais prazer ainda em vocês terem alcançado sucesso na interpretação de texto. Parabéns para os que fizeram com capricho e a gente se vê numa próxima interpretação de texto. Buenos dias a todos!